acabei prendendo só. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo carinho. Espero que todos estejam bem. Que Jesus possa envolver todos nesse momento de reflexão. Que possamos desacelerar nosso coração, acalmar nossa mente, olhar para o futuro e entender que esse futuro é algo precioso dentro de nós. A lição de hoje é uma lição importante, inclusive é uma pergunta que alguns me fazem de vez em quando sobre esses momentos. Então vamos ver o que o nossa reflexão nos traz na noite de hoje. Do livro A Vida Feliz, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, o capítulo 6 diz o seguinte: quando estiverdes em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Como eu falei com vocês, é algo que as pessoas às vezes me perguntam como agir em determinadas situações, o que fazer quando certas coisas acontecem. E nós entendemos, nosso coração, a nossa mente, ela compreende que há certas situações que nós gostaríamos não ter que tomar decisões. É um impulso interno. Até porque, quando tomamos alguma decisão, nós podemos cometer o grave erro de errar. E nós não queremos ficar com o ônus desse erro. Mas, quando nós quanto mais nós vivemos, maior é a nossa maturidade e maior não é a facilidade, mas menos complexo é de tomarmos algumas decisões. Às vezes, pela simplicidade que nós passamos a ver o mundo, ou seja, dentro do aspecto do complexo, tão complexo quanto são as situações, mas por algumas simplicidades que nós vemos diante dessas situações. Ou então nós estamos acostumados a viver e achamos que a vida é uma sucessão de decisões. E isso é ruim. Esse segundo tipo de pensamento é péssimo. É péssimo porque nós nos tornamos muito amargurados, muito rancorosos com o tempo. É normal isso acontecer. Raras são as pessoas que conseguem envelhecer de uma maneira salutar, uma maneira bem disposta. Eu vou tirar o raras, porque não são raras não, mas é um pequeno grupo, ou um grupo menor, um grupo mais esclarecido, um grupo que aprendeu a viver na dor, e essa dor não mais o contamina. Então, vejam que a maturidade é uma questão chave para a solução ou para o pensamento em relação a alguns problemas. Vamos, como nós sempre fazemos, olhar parágrafo a parágrafo. Quando estiverdes em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio.
Às vezes, muitas ou poucas vezes, vai depender da experiência, da maturidade, da vivência de cada um. Tomar decisão é algo mais difícil, como eu já comentei antes. Principalmente quando nossa decisão interfere na vida de outros. Quando é para nós, vale tudo aquilo que eu já disse até agora. Quando é para o próximo, a coisa muda um pouco de figura. Situações que nos envolvam, por exemplo, eu quero ter um emprego melhor, o que eu tenho que fazer para viver melhor? Então são situações de foro íntimo, pessoal. Como eu vou lidar com elas? Se eu vou procurar uma ajuda de um psicólogo, se eu vou procurar um tipo de satisfação, um tipo de pensamento, isso é pessoal. E pouco ou quase nada interfere nas pessoas. Quando nós vivemos uma vida mais conjugada, família, responsabilidades no lar, questões de trabalho, questões sociais e todas as questões que envolvem a outras pessoas em nossas vidas, não importa o grau de ligação que temos com elas. São situações das quais nós temos que tomar muito cuidado. Nós podemos errar para nós. Nós nos levantamos, aprendemos e continuamos caminhando. Quando nós erramos com o próximo, geramos com esse próximo não uma dívida. Não confundam compromisso com dívida. Mas geramos um compromisso. Nós interferimos na vida daquela pessoa, para o bem ou para o mal. Tudo tem uma consequência. Todas as nossas atitudes têm consequência. Então, a dúvida em relação à situação, inclusive a dúvida se ela vai atingir o próximo ou não, são dúvidas das quais nós temos que ter muito cuidado ao prosseguir. Quando eu falei lá atrás, quando a pessoa envelhece, envelhece, gente, não é pessoa de 90, 80 anos de idade. Pessoas já com 30 anos de idade, são 20 anos de idade, já são pessoas que já envelheceram um pouco. Já passaram pela inexperiência, pela ingenuidade, pela infância. Então ela já tem alguma maturidade, já tem algum conhecimento. Já a pessoa já vai adquirindo. É um conceito de acumulação de experiências. Então, quando nós não temos essa certeza de que vai dar certo, voltando ao pontinho antes, quando eu falei que quando nós envelhecemos nos tornamos mais amargos, mais tristes, porque o mundo não responde do jeito que a gente quer, nós gostaríamos que fosse de um outro jeito, ele começa a nos dificultar o entendimento do envolvimento do próximo. Uma pergunta como essa: será que tal decisão, que tal conselho, se tal coisa vai trazer algo de ruim, ou vai prejudicar, ou vai interferir de uma maneira mais difícil na vida do próximo? Quando estamos nesse modo de viver a vida e sem muita responsabilidade, acarreta grandes consequências. Nossa amargura, nosso jeito de viver, nossas insatisfações atrapalham a clareza do nosso pensamento e da nossa visão. Então, o que ele chama a atenção aqui, analisa as decisões que têm que ser tomadas, se vão prejudicar o próximo. Não, eu tenho que tomar uma decisão, mas não tem jeito, qualquer decisão que eu tome vai prejudicar. Então ele fala aqui, resolve pela atitude menos prejudicial.
Ah, Dan, eu estou em dúvida se eu faço isso ou aquilo. Eu posso ajudar, de repente, de fora, consigo ver um terceiro ponto. Pode fazer isso, aquilo, ou talvez aquilo outro. Por isso que pedir ajuda também é algo bom. Agora, se uma decisão é nossa, nós temos que fazer tudo para que ela não prejudique ou prejudique menos ao próximo. Pois aí geram os compromissos, que na cultura indiana chama de karma, né? São esses compromissos que vão nos atrelando. Imagine, você atrapalha a evolução espiritual de alguém, você limita a evolução de alguém e aquilo vai ficar amarrado a você por várias outras encarnações. Mesmo você achando que você tomou a melhor decisão ou naquele momento era a decisão a ser tomada. Às vezes não. Às vezes falta uma clareza de pensamento, algo que precisamos ter muito cuidado. Os passos que nós damos precisam ser bem pensados. Ele, no segundo parágrafo, ele é rápido e direto. Ele é o texto, né? Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Às vezes nós estamos num processo de querer buscar culpados. Algo na nossa vida não dá certo, algo na nossa vida não funciona do jeito que nós gostaríamos que fosse. E nós entramos no processo de procurar culpados. Nós, muitas vezes, olhamos, mas eu sei que eu estou errado, mas se fulano não tivesse feito isso, se ciclano não tivesse feito aquilo, tal coisa não aconteceria. Isso faz parte desse pensamento. Se vocês ouviram aí no início, ou agora há pouco, alguma mensagem que eu esqueci de silenciar, mas é o meu celular aqui que tocou. Se essas decisões que nós precisamos tomar venham a prejudicar, por exemplo, somos trabalhadores numa empresa e nosso chefe determina que seja um funcionário mandado embora. Mas eu posso tranquilamente mandar ele embora, porque quem mandou foi o chefe. Ele é responsável por aquilo. Não, funcionário é muito relapso, muito ruim. Tentei de tudo, já ensinei, falei, e é muito ruim, tem que dispensar ele. Cuidado com esse tipo de dispensa e tente tudo que você puder fazer antes, para que não lhe sobre na consciência depois que você foi injusto de alguma forma, ou pode ter sido injusto de alguma forma. Isso estou sendo muito pontual, mas vale para qualquer coisa. Ao julgar um amigo por uma decisão que ele tomou, ao ver alguém tomando alguma decisão e a gente vai em cima, fulano é isso, ciclano é aquilo, beltrano é aquilo outro, nós arruinamos, às vezes, algumas reputações, bloqueamos, às vezes, alguma oportunidade numa pessoa na vida, falamos mal de uma pessoa, talvez para alguém que possa tomar alguma decisão que venha prejudicá-la. E é isso que ele fala aqui. Evita arriscar-te. Arriscar por quê? Porque a gente nunca sabe o que está falando. A gente por mais evidente que são as provas, por mais contundentes que sejam essas provas, não estou nem falando das desconfianças, estou falando de provas, quando é um fato concreto. A compaixão tem que ser a nossa bússola. Não devemos tratar o nosso próximo de uma maneira difícil, da qual ele já está tendo dificuldade em passar. Voltando ao exemplo anterior, tenho que mandar alguém embora, tenho que mandar aquela pessoa, o chefe pediu ou ela não corresponde ao trabalho. Chegue com carinho, converse com ela, forneça a ela
as diretrizes por que ela está saindo. Se ela não compreende, se a pessoa está magoada, chateada, é um direito. Pertence a ela isso. Mas que o seu coração não se turve a algo que nós façamos de mau grado. Sempre voltamos àquela questão anterior. Tem que haver demissão. Vai ser ruim, pior se ele continuar na empresa dando o trabalho que está dando, a dificuldade que está tendo. Então, tome a decisão menos pior. E dentro da decisão menos pior, outras decisões também menos prejudiciais, menos piores, a fim de diminuir, atenuar as situações complicadas. E por último, esse texto ele abrange mais ou menos, dá o rumo da nossa conduta. Eu vou ler aqui junto com vocês. Age em serenidade. Não tome qualquer decisão de sopetão. Uma pessoa te irrita, não responda a ela. Espera ter a serenidade, porque às vezes damos uma resposta atravessada a alguém, falamos algo que prejudica alguém, daqui a pouquinho aquela pessoa vem igual um rolo compressor em cima da gente. Certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas. Quando eu tomo uma decisão, um grupo em volta percebe essas decisões. A não ser as decisões de forma mais restrita, mais individualizadas. Mas vamos lá no caso da demissão. Não fale para as pessoas que você deu todas as oportunidades. Mostre que você deu. Demonstre que você se interessou por aquela situação. Demonstre que você se empenhou. Quando a decisão for tomada, todos os gestos que você tomou, que nós tomamos para evitar aquela situação, nós o fizemos. Mas teve que ser tomada. Será ruim, será chato, será constrangedor, terá todas as dificuldades. Porém, nós perceberemos que fizemos o máximo que nós podíamos. E as pessoas em volta, não a totalidade, mas as pessoas entenderão que muito foi feito. Inclusive, algumas delas acharão que não, outras, inclusive, acharão que demorou muito para ser tomada essa decisão. Estou botando só um exemplo, mas vale para tudo na nossa vida. Todas as decisões que tomamos. Então, ele termina aqui, né? Certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo do que se revista. Então, tudo vai depender de como nós agimos. Por isso, ele pede serenidade. Tenha paciência. Antes de tomar uma decisão, analise, pense. Quando for tomar, não tome pela força de uma pressão. Tente tirar o lado emocional, trazer para o lado racional, pelo lado lógico das situações. Garanta as oportunidades de aprendizado, garanta que você desempenhou o seu melhor. E tudo em volta olhará para você de uma maneira diferente. Haverá situações em que não vai ter jeito. As pessoas vão ficar chateadas. Você não tem como explicar pormenorizadamente tudo aquilo que você está fazendo. Isso dentro do ambiente familiar, do ambiente social. A gente vai estar sempre sujeito a isso. As nossas amizades, de vez em quando, temos que tomar certas decisões que não são populares. E isso nos afeta. Então, essa lição da noite de hoje, essa reflexão, de que todos nós temos que ter muito cuidado com os passos que nós damos, para que esses passos
não venham a repercutir negativamente no nosso crescimento. E que nós não fiquemos com uma âncora nos puxando ao passado. Porque pior do que ficar em silêncio é falar. Às vezes, no silêncio, a gente vai ficar naquela dúvida, eu deveria ter dito isso ou aquilo. Enquanto, às vezes, nós, falando sem pensar, eu devia ter ficado calado. Ao tempo de plantar, ao tempo de colher, ao tempo de pensar, refletir e ao tempo de agir. Saibamos ter paciência, tranquilidade, serenidade para agir, pensar, refletir no seu tempo correto. Que Jesus abençoe a todos nós e que seja uma semana maravilhosa, cheia de esperança e paz para todos. Vamos à nossa prece agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado por esses momentos de introspecção. Sei que são pensamentos rápidos, reflexões rápidas, não dá para trazer tudo o que nós gostaríamos de debater, inclusive angulamos e ficamos mais presos a uma determinada situação. Mas que possamos, partindo desse pensamento da noite de hoje, dessa reflexão, ampliar a extensão dessas palavras. Possamos aprender com elas, aprender que os nossos gestos, nossas atitudes, nosso modo de ser, ele traz consequências. Às vezes benéficas e às vezes maléficas. Que nós possamos analisar, refletir, pesar sempre para que não machuquemos nosso próximo, para que não dificultemos ainda mais nossas caminhadas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento único que nos dá, por essa encarnação maravilhosa, por esse grupo amoroso que nos reúne. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Que o Senhor traga muita paz nessa semana, muita luz e muita esperança a todos. Que assim seja e graças a Deus.